Estamos de volta, né? Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã, né? Nós temos meditado sobre alguns temas, né? E semana passada estava vendo uma postagem do pastor Isaías, né? Onde ele fala sobre dois momentos, né? Onde as trevas fazem resistência ao cristão. Queria trabalhar um pouco isso com você nesta manhã, né? Um dos momentos, né, na conversão, momento que, né, as pessoas, aquele que não conhece a Cristo, aquele que está longe da fé, aquele até que, quem sabe, reconhece, né, que Deus é bom, mas ainda não abriu seu coração para Cristo, né? Ainda não teve um contato, né, uma transformação na sua vida. E há uma batalha espiritual acontecendo, né? E nós não vemos. Nós não percebemos, mas há um mundo espiritual. E é o mundo espiritual que tem, né? Tem acesso e tem... E a Bíblia diz que, né, o Deus do século cegou o entendimento. A Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno. Então, há sim. E nós não podemos, né, ficar à parte. Nós não podemos negligenciar, né? E não entender que há sim, né, uma batalha espiritual acontecendo a todo momento. Há uma batalha espiritual acontecendo, né, e nós não vemos pelos olhos naturais, mas acontece. Então, há uma resistência para que as pessoas não cheguem, né, ao pleno conhecimento da verdade, para que as pessoas vivam uma vida apartadas de Deus, apartadas até achando que estão servindo ou estão fazendo a vontade de Deus, estão agradando a Deus, mas, né, estão, né, vivendo uma vida longe do Pai. A Bíblia diz, né, que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final dão em morte. Então, tudo que o inimigo quer é que as pessoas, né, sejam iludidas, que as pessoas, né, elas busquem alternativas, busquem caminhos, né, que aparentemente são bons, né, que tem um fundo de bondade, ou um fundo assim que aparentemente trazem benefícios para elas, mas que no final dão em morte, né? Dão morte eterna. Aí você, mas morte, a pessoa morre? Não, morte eterna, né? Significa que a pessoa, né, perde a sua alma. Então há uma resistência. Então, quando você vai evangelizar alguém, quando você vai, né, pregar a palavra de Deus, quando você vai, né, falar do amor de Deus para alguém, sempre vai haver uma resistência, porque o inimigo não quer que as pessoas sejam livres, sejam soltas. Mas Cristo veio à Terra, né? Cristo veio a este mundo, o Filho de Deus, Deus na Terra, né? Ele veio para salvar o perdido, para trazer vida e vida abundante, para destruir as obras das trevas. Então há uma resistência que ela é quebrada através do poder e da graça de Deus, quando ministramos a presença de Deus sobre a vida de alguém, quando ministramos o poder de Deus, o poder do Espírito Santo sobre a vida de alguém, né? Deus manifesta o seu poder e aí as trevas, né, elas vão retroceder. Mas há uma batalha acontecendo, há uma resistência, há uma luta acontecendo para que as pessoas não conheçam a Cristo, para que elas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 2 Coríntios 4:3 diz que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, né? Daqueles que não andam, né, com Deus, daqueles que não conhecem a Jesus. Então, ele cega. Então as pessoas, né, e a gente vai vendo muitos erros, enganos, a gente percebe que as pessoas sofrem, se machucam, se ferem e não percebem que estão se ferindo. Muitas pessoas, elas passam por desafios na sua vida e a gente pensa, como é que pode? Será que não está vendo que isso está trazendo prejuízo para a sua vida? As pessoas não percebem, porque estão cegas, porque estão amarradas, né? Amarradas não fisicamente, mas espiritualmente. Estão dando concessão para que o inimigo governe a vida delas, para que o diabo governe a vida delas. E muitas vezes as pessoas estão sendo governadas pelas trevas, achando que estão fazendo algo para Deus, achando que Deus é que está conduzindo, e não, estão enganadas. Cristo vem a este mundo para romper então com as cadeias, romper
com engano, com sofisma, que são mentiras que muitas vezes contadas se tornam verdades, e muitas pessoas, então, sendo guiadas por esta mentira, vivem uma vida à parte de Deus. Mas quando se chegam, né, a Cristo, quando a palavra de Deus é ministrada, quando o poder do Espírito Santo ele, né, confronta as trevas, a pessoa é livre. Mesmo ela sem entender nada, sem compreender nada, na sua cegueira, né, em algum momento o Espírito Santo toca ela e ela, né, tem este momento onde ela conhece a Jesus, ela abre o seu coração e ela é transformada por Deus. E aí as cadeias, né, as amarras, isso que tudo se fez novo, as coisas velhas ficam para trás, né, e a pessoa tem uma nova vida, há uma transformação. Então há um rompimento de cadeias, né, e há uma conversão. Então a pessoa muda de direção e agora passa a andar com Cristo. Então, né, o inimigo ele é derrotado na vida da pessoa. Mas ao mesmo tempo, né, o inimigo ele fica, né, naquela situação, perdi essa pessoa, mas ele começa a gerar resistência, porque ele não quer que essa pessoa agora, que ela é salva, agora que essa vida, né, foi resgatada das trevas, foi retirada das mãos, das garras de Satanás, agora que essa pessoa conhece a Cristo, agora que ela está na luz, ela não pode desenvolver a sua vida. Porque quando ela conhece a Cristo, então ela é retirada das trevas, né? Ela se torna um inimigo ainda mais, né? Um inimigo em potencial para o diabo, para as trevas. Quando um filho de Deus se posiciona e ele tem compreensão do reino de Deus, compreensão da palavra de Deus, quando ele tem o atuar do Espírito na sua vida, né? Quando ele sujeita o seu coração a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, o inimigo sabe que quando o cristão ele vive a fé, ele vive os princípios de Deus, ele, né, além de ser, né, de não estar, né, não permitir que o diabo toque na sua vida, pela presença de Deus, ele também é um instrumento de Deus para saquear o inferno, para tirar as pessoas da cegueira, para tirar as pessoas do mesmo caminho que o próprio indivíduo estava. Então há uma resistência espiritual que tenta impedir, em primeiro lugar, que as pessoas se convertam. E é por isso que quando a gente convida alguém para ir na igreja, que nunca foi na igreja, que não congrega, sempre acontece um problema, a pessoa não tem condição de aparece uma visita, o carro estraga, né? O trabalho tem que ficar trabalhando até mais tarde. Por quê? Porque são situações criadas para que essa pessoa não saia das trevas. Mas também há para aquele que quer mais de Deus, para aquele que reconhece agora no seu caminho, eu quero viver com Cristo. Mas há uma resistência para que a pessoa não seja edificada, que a pessoa não seja, né, não aprenda a usar as armas que Deus disponibiliza para que a gente seja uma bênção, para que a gente frutifique no reino. E o inimigo passa então agora não podendo mais tocar na nossa vida, porque nós estamos em Cristo, ele gerar pressões, opressões, situações que se nós não, né, se nós não vigiarmos, se nós não nos aprofundarmos, nos fortalecermos na palavra, na comunhão e passarmos então a deixar algumas coisas, algumas práticas, né, que vínhamos tendo no passado, né? Então, se nós não vigiarmos, daqui a pouco ele passa, né, a nos trancar, impedir que a gente cresça, que a gente viva a fé e que a gente possa ser uma bênção. E se a gente não frutifica, uma árvore que não é frutífera, ela serve apenas para ser cortada, como diz a palavra de Deus, e ser lançada no fogo. Então, né, a Bíblia diz, né, em Mateus 7, né, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Quando diz construir a nossa casa sobre a rocha, está dizendo, agora que eu sou livre, eu preciso cuidar da minha vida e cuidar da forma que eu tenho vivido, através do poder do Espírito Santo, porque nós não conseguimos mudar a nossa vida, né? Não conseguimos viver uma vida nova sem o atuar do Espírito, sem a presença de Deus,
Porque se não fosse assim, Jesus não precisava ter vindo, né? Jesus Cristo veio a essa terra, viveu entre nós, morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, ressuscitou e disse, ó, não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vai nos levar a conhecer toda a verdade. Então, o Espírito Santo vem, confronta as trevas, o poder de Deus se manifesta para que nós sejamos livres, e agora o Espírito Santo habita no nosso coração também para nos ensinar e nos fortalecer e nos ajudar a viver então a palavra, viver através da fé e sermos transformados. Então há um processo a acontecer em nossas vidas de transformação, e não é porque se eu tenho 25 anos de fé, não é que eu não preciso ser transformado em algumas áreas da minha vida. Eu ainda preciso ser transformado por Deus em muitas áreas. E quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu me achego a Deus, mais eu entendo que eu preciso ser transformado. Então, mas há uma resistência. Aí, daqui a pouco nós vamos ver, né, no meio assim da igreja, e a igreja hoje, ela, glória a Deus que ela cresceu muito, né, no país inteiro, no mundo inteiro, a gente vê muitas pessoas recebendo e buscando Deus, mas daqui a pouco a pessoa recebeu a Cristo, entregou seu coração para Cristo, mas ainda anda como um menino na fé depois de muitos anos. É necessário que a pessoa seja edificada, fortalecida, que ela ganhe musculatura espiritual, que ela aprenda e deixe algumas práticas que geram, né, abertura para que o inimigo volte e traga, né, prejuízo na vida dessa pessoa. Então, às vezes a gente fica vendo algumas coisas que preocupam, né? Cristão que olha horóscopo e que antes, né? Tá rindo, João? Tem cristão que antes de sair de casa, hoje não tem tanto, né? No jornal, né? Antigamente no jornal tinha, né, horóscopo, mas deve ter, né, nas redes sociais e tudo mais. E antes de sair de casa, então, o que o horóscopo está dizendo? Outro diz assim, eu faço aniversário em tal dia. Ah, tu é do signo tal. Às vezes tem cristão de anos de fé que ainda olha para essas coisas. Isso já deveria ter morrido, isso já deveria ter mudado, né? Então, há uma simpatia e daqui a pouco, mas a criança tá com soluço, faz isso que passa. Então, são coisas que nós vemos ao longo, né, da caminhada de fé, a gente foi ouvindo e vendo que precisa uma transformação. Precisamos deixar, né, de ser bebês. Quando nós aceitamos a Cristo, nos tornamos bebês na fé, nós começamos a caminhar. Então, temos sim uma responsabilidade, como irmãos mais velhos, de estarmos ali ajudando a pessoa a crescer, né, ensinando alguns passos. Nós vemos na igreja, nós ouvimos a palavra que o pastor prega, nós acolhemos esta palavra, né, e vamos viver esta palavra, aplicar em nossa vida, para que então construamos uma casa edificada sobre a rocha. Significa, nós vamos colocando Cristo em primeiro lugar na nossa vida, então os ensinamentos que Cristo nos passou, nós passamos a aplicar na nossa vida. E não por uma religiosidade, mas pelo atuar do Espírito, nós vamos viver esta palavra, e o Espírito Santo vai fazer com que nós venhamos, né, ser trabalhados, temos que ter humildade para deixar Deus trabalhar no seu coração, né? Porque daqui a pouco, não, mas eu sempre fui assim, eu cresci dessa forma, eu tenho meu jeito, eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim, mas tem algumas coisas que eu não mudo, eu sou assim, ponto. O Evangelho nos propõe uma transformação. Nós estávamos atados, amarrados nas trevas. Nós somos livres, mas daqui a pouco nós estamos voltando para o erro, o engano. E daqui a pouco nós estamos novamente presos. E uma das estratégias de Satanás é aquele que, né, o Espírito Santo vem na vida da pessoa, há um confronto, a pessoa está ali, tem um invasor naquela casa, né? O Espírito Santo vem, ele diz, tu vai embora, e manda o diabo embora, manda as trevas embora, as amarras, tudo mais, e tudo, a pessoa é livre, diz que a casa é limpa, é varrida e ornamentada, mas depois o inimigo vai, ele dá uma olhada, se a casa estiver vazia, ela está limpa, varrida, ornamentada, diz que ele vem e volta, e diz que a situação da pessoa se torna 7 vezes pior do que estava antes, porque a casa está vazia. Então, é necessário, então, que o cristão, ele tenha maior profundidade na sua vida com Deus. Nós não podemos ter uma fé rasa, uma fé
né? E muitas vezes vamos à igreja, muitas vezes para buscar algo. Aí acontece, quando eu tô com um desafio, eu corro para a igreja. Não, vou para a igreja porque lá eu vou receber, eu sei que Deus faz milagres, e Deus faz milagres, nós vamos vendo Deus curando, Deus libertando, Deus transformando, o Espírito Santo agindo, aquela presença de Deus, e a pessoa corre para a igreja por quê? Porque tá com problema. Aí a coisa fica bem, Deus manifesta o poder dele, daqui a pouco vai esfriando, porque não tem profundidade. Precisamos de um relacionamento com Deus. Precisamos ter esta caminhada com Deus, porque o inimigo está resistindo. Ele começa a trazer, né, palavras, ele começa a construir situações. E se você não tem profundidade, aqui nesse texto diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha tem firmeza. Quando vem o vento, vem a chuva, a casa permanece de pé. Mas aquele que constrói sobre a areia, quando vem o vento, vem a chuva, a casa cai. E se torna em ruínas. Então, é necessário sim, no primeiro momento nós viemos para a fé, nós, né, recebemos, né, estamos atados, presos, machucados, recebemos então a liberdade, somos tratados, somos curados por Deus. Então há um poder, o poder de Deus vem e nos transforma. Mas a partir dessa transformação nós temos que estar vigiando a nossa vida, entendendo que é uma batalha espiritual e que nós temos para vencer, né, as batalhas e as resistências malignas, nós temos que ter vida com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que viver a palavra, orar, nós temos que praticar a palavra. E me chama a atenção que às vezes as pessoas vão aos cultos, né, e às vezes trazem algumas perguntas, e que bom que trazem essas perguntas, que é necessário, são perguntas que já foram faladas quantas vezes no culto e a pessoa não entendeu. Não, mas como é que é isso mesmo? Eu não posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Né? São perguntas, às vezes, que a gente fica olhando, fica assustado. São coisas, são princípios, são bases. Né? E está sendo pregado. Então, entender isso, né? E colocar o coração da gente diante de Deus. Senhor, eu quero aprender, Senhor. Senhor, eu quero mudar minha vida, Senhor. Eu preciso mudar, eu preciso estar, né, debaixo do teu governo na minha vida. Eu preciso entregar o meu coração para ti. Senhor, eu me entrego 100% para ti. Às vezes algumas pessoas entregam apenas 25% da sua vida. Tem 75% que está lá escondida, guardada e não se abre mão. Importante nós entregarmos o nosso coração para o Senhor. O Senhor transforma, está aqui. Como vaso na mão do oleiro, diz a palavra. O vaso, ele precisa ser, para ser construído, então, ele precisa ser maleável, molinho, tratável. O vaso duro, se tiver um racha duro, tu não consegue consertar. Tu tem que quebrar e fazer de novo. Então, nós temos que ser quebrados e nos colocar na mão de Deus para que Deus nos construa novamente. É necessário esse reconhecimento que nós, né, somos errados, que nós vivemos uma vida, né, até então, antes de Cristo, sem conhecer a Deus. Mas agora que estamos em Cristo, nós temos que conhecer aquilo que está disponível para nós. Deus, através do seu Espírito, quer trabalhar o nosso coração. E quando o cristão, ele abraça a fé, e ele se coloca à disposição para aprender mais de Deus, entrega o seu coração para o Senhor, ele se torna, né, uma bazuca na mão de Deus, e as trevas são derrotadas. Deus, ele age na vida do ser humano de dentro para fora. Então Deus quer trabalhar o nosso coração, quer nos fortalecer para que nós venhamos dar fruto, e este fruto vai transformar a nossa vida. Então, antes de buscar o benefício de Deus, eu preciso buscar o que Deus quer para mim. Como eu devo agir? Qual o propósito de Deus na minha vida? A partir daí, Deus vai colocando tudo em ordem e os frutos vão abençoando a minha vida. Se eu apenas quiser o benefício, significa que eu não tenho profundidade. Eu vou lá, pego o que eu quero e vou embora. Agora, quando eu me entrego ao Senhor, Ele passa a habitar em mim, eu passo a ser um instrumento de Deus, eu passo a ser, né, um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus, aonde Ele age como Ele quer, Ele usa como Ele quer. Eu sou preparado, eu passo a ser, né, uma bênção na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Por onde eu passar, eu passo a dar fruto de Deus, porque Deus agindo em mim. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
significa que Deus passa a me abençoar. E Deus abençoa e passa a abençoar meu trabalho e né, meus relacionamentos. As bênçãos se tornam algo, né, algo sólido, porque isso gera fruto e fruto do fruto e fruto do fruto. Significa que isso vai se multiplicando à minha volta, porque o fruto vem através do atuar de Deus na minha vida, através de um relacionamento com Deus, através da minha atitude. E o diabo vê isso, puxa vida, aí tem alguém que está me incomodando. Tudo que o inimigo quer é que você se converta, você venha para a fé e você não tenha profundidade, porque aí você não incomoda ele. Porque aquele que tem um coração em Deus, aquele que passa a viver o evangelho, aquele que vem ao culto para receber de Deus e Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero ser transformado por Ti, ele passa a ser um instrumento de Deus para salvar vidas, para saquear o inferno. Ele passa a ser alguém que dá testemunho, aquele que vive Cristo. E aí é o que Paulo diz: já não sei quem vive, Cristo vive em mim. E aí as cadeias são quebradas, e aí o diabo foge de você, porque não pode tocar naquele que vive a fé, aquele que vive uma vida com Deus, aquele que vive continuamente com Deus, não apenas no culto, mas no seu dia a dia. Eu quero abençoar a tua vida. Agora são já 9 horas e 5 minutos, né? Passou rápido o tempo. Eu quero abençoar a tua vida. Se você puder, onde você estiver, né? Fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça. Chegou muito espírito de oração nesta manhã, nós vamos orar. Deus tem mais para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu Espírito. Ministra, Pai, sobre a vida de todos aqueles que nos assistem nesta manhã, teu poder. Quem sabe alguém que está chegando agora, ministra teu poder, Pai, ministra salvação, libertação das amarras, das cadeias. Nós declaramos, Pai, o teu poder gerando vida abundante neste coração. Também nós oramos, Pai, para que haja edificação nesta vida, para que o teu atuar transforme, né, corações nesta manhã. Se há alguma necessidade, se há algum desafio, tu é poderoso para curar, para libertar. Toca esta vida agora em nome de Jesus. Nós repreendemos as trevas, todo o poder do inimigo, toda a resistência. Nós declaramos anulada em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Se há mágoa, ressentimento, se há algo, Pai, impedindo que esta pessoa cresça, Pai, nesta manhã nós declaramos o teu poder, desfazendo as obras do diabo. Em nome de Jesus. Isso é o teu poder, Pai. Toca vidas. Todos os de oração que chegaram até nós. Nós declaramos a tua mão estendida. Toca agora. Em nome de Cristo. Amém. A cada